Olá pessoal, nessa videoaula eu vou querer detalhar a proposta de análise na reta. A ideia da proposta é o seguinte: primeiro, a análise da reta vai ser uma seção que eu vou deixar no canal, em que vai ter vários tópicos. Por exemplo, um tópico vai começar sempre do básico e vai ficando bem avançado, ou relativamente avançado, dependendo do referencial. E o outro tópico, relativamente independente do outro, mas vai precisar normalmente do início, mas com o máximo de independência possível e fazer mais uma torre, até chegando numa parte um pouco mais avançada, mas podendo entender bem o início. Quando eu falo uma torre inteira, é mais de 40, 50 aulas em cada tópico, então não é pouco assunto não. Então a ideia é, começa do básico, vai ficando bem avançado. Quem não se interessar para a parte avançada já pode ir até para o outro tópico que também está independente. Essa vai ser a ideia. Então, o que vai ser do análise parte 1? Qual vai ser a ementa, essencialmente? Porque, como eu disse, não tem como eu fazer um conjuntão de análise, porque vai dar mais de 600 aulas, 700 aulas, não sei quantas aulas vai dar de cabeça. Mas dá para ficar falando muito tempo disso. Tá? Então, vamos só separar em dois tópicos, a princípio. Conjuntos e noções topológicas na reta. Então, o que vai ser conjunto? No começo vai ser aquelas demonstrações básicas, o que é contém, está contido, um conjunto contém o outro, aquelas fórmulas de interseção com união, explicar um pouco essa lógica inicial. Também vou falar funções injetoras, bijetoras, imagem de um conjunto e também a pré-imagem de um conjunto. Daqui, dessas propriedades básicas, vamos começar o primeiro conjunto, vamos dizer, os naturais, que a gente começa de fato a fazer alguma coisa. Então, no conjunto dos naturais, vamos ter o axioma de Peano, as três propriedades básicas, provar todas elas, que a soma comuta, a associatividade, cada detalhe usando essencialmente os axiomas do Peano, ou seja, como fazer a construção do zero. Também, depois disso aqui tudo, vamos ensinar a contagem, ou seja, um conjunto tem 3 elementos, um conjunto tem 5 elementos. O que significa isso? Ou seja, qual é uma bijeção com um conjunto e 5, um subconjunto dos naturais, se for 5 elementos, e assim sucessivamente. Detalhar isso aqui. Depois de detalhar conjuntos inteiros e racionais, enumerabilidade e também não enumerabilidade. Quando eu falo enumerabilidade, também as propriedades, união enumerável de enumeráveis é enumerável, etc, etc. Interseção de enumerável é, e assim vai. Funções sobrejetoras, se a função é sobrejetora e meu domínio é enumerável, então a minha imagem também é enumerável, etc, etc, etc. E também, depois de terminar essa parte aqui toda, inclusive dando um exemplo, alguns tópicos sobre teoria dos conjuntos, que pode não ser interessante para alguns, mas pode ser interessante para outros. Dentro do conjunto vai ser também a construção dos números naturais, provavelmente eu pretendo fazer isso, ou seja, como provar o axioma de Peano usando a teoria dos conjuntos, ou seja, tem uma teoria ainda por trás que dá para provar, inclusive os axiomas dos Peanos. Falar um pouco, pelo menos por cima, isso, a ideia. Então, provavelmente eu vou falar de teoria de relação de equivalência, algumas coisas desse sentido aqui. Culminando também para a construção dos números reais, que são os Corde-Dedekind. Então, com isso aqui, a gente finaliza a primeira playlist. Se vocês pensarem um pouco no tópico, quem conhecer um pouco, vê que já tem muitas videoaulas aqui. Então, a segunda playlist, como eu disse, é noções topológicas na reta. Então, a gente começa, como sempre, do basicão e vai subindo. Axioma do supremo, ou seja, eu vou supor que a reta existe, mesmo sem os Corde-Dedekind, e vou anunciar tudo isso como axioma do supremo, explicando isso com detalhe. A ideia do epsilon, que existe a menor cota superior, etc. Como a gente trabalha com isso. Como fazer as operações, então tem várias videoaulas aqui. Agora, depois disso aqui tudo, conjunto aberto e conjunto fechado, que é o que nos interessa na reta, ou pelo menos como trabalhar com isso. A propriedade dos intervalos encaixantes, com a sua relação com o axioma do supremo, como trabalhar com as contas. Pontos de acumulação, teorema de Bolzano-Weierstrass. Provavelmente aqui eu já devo dar uma noção básica de sequências, para falar de subsequência, para poder trabalhar com isso. Ainda vou decidir como que eu vou atacar esse problema. Conjuntos densos nos reais. Aqui, com certeza, vou usar o princípio da boa ordenação dos naturais, explicar um pouco com detalhe essa parte. Ou seja, como que eu provo que os racionais é denso, os irracionais é denso, o que significa interior, porque
Por isso que eu vou precisar disso, para falar de interior vazio, toda essa jogada aqui em cima. Conjuntos compactos, né? Ou seja, todo conjunto fechado e limitado e algumas relações de equivalência. Conjunto de Cantor, ou seja, uma definição de um conjunto compacto que tem um monte de propriedades. Teorema de Baire. E também o teorema, e terminando com o teorema de Borel-Lebesgue, que um conjunto é compacto se somente se toda cobertura admite uma subcobertura finita. Ou seja, aqui, essa parte final, eu declaro como mais avançado. Conjunto de Cantor, teorema de Baire e teorema de Borel-Lebesgue, essencialmente finaliza esse segundo tópico. Então, por exemplo, não vamos falar nessa playlist, ou seja, nessa proposta não vai ter ainda funções contínuas. Não vamos trabalhar com isso, isso seria uma terceira playlist, que eu ia fazer mais uma torre chegando seja lá onde. Mas, a princípio, é só para a gente começar a ter pelo menos uma estrutura básica para análise. Mas tem bastante assunto aqui e bastante interessante. Eu espero que gostem.